Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 2. Aleluia. Melhor, no seu capítulo 3. Evangelho segundo escreveu Mateus, seu capítulo 3, o versículo 1 e 2. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Podeis assentar em nome do Senhor. Já foi orado, sentimos a presença de Deus nessa casa de oração já. Estamos contentes com o Senhor Jesus. Antes de entrarmos propriamente na palavra, irmãos, semana passada algo me chamou muita atenção. Eu estava em Santa Teresa, estava almoçando na casa de uma irmã minha, a gente estava trabalhando lá, e de repente tinha 3 crianças brincando na rua. E quando eu saí da casa dela, eu vi essa cena. Ela nem chegou a presenciar isso. E de repente veio um carro. Ele pulou a lombada e rumou, que nem diz o mineiro, para cima daquelas crianças. E eu vi um pai que estava almoçando numa casa assim. Ele saiu correndo e 2 dos meninos, eram 3 meninos, em torno de 7, 8 anos, da idade do meus meninos, do Pedro ali, do Henrique. E ele catou os 2 filhos dele, e o outro era filho da vizinha. Aí ela assustou com aquele movimento e foi pegar o filho dela também. Mas ele entrou na frente do carro, irmãos, e o carro freando já, né? E ele catou os 2 meninos e ergueu. Aí me veio aquele momento, eu falei assim: olha a misericórdia de Deus, irmãos. É como se fosse Deus. Ele tem um propósito para nós, Ele nos tira, Ele nos defende. Foi isso que Ele fez. Ele não pensou que o carro ia atropelar ele. Ele não mediu as consequências. Foi da mesma forma o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele veio a esse mundo, Ele nos tomou para Ele. Ele sofreu, Ele morreu, Ele foi escarnecido, Ele sofreu o vitupério, mas Ele entrou na frente e falou assim: eu dou a minha vida por vocês. Aquele episódio, irmãos, trabalhou a semana inteira na minha mente. Eu falei: oh Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Eu lembrei na hora do amor do Senhor. Interessante que o filho dele, o outro que não era filho dele, ele não se preocupou muito. Mas os 2 filhos dele, ele catou e tirou do perigo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele tem compromisso com aqueles que servem a Ele. Aqueles que não são filhos dele, Ele é misericordioso, Ele abençoa, mas o compromisso dele primeiro é com aqueles que servem a Ele. Lemos uma escritura aqui sobre arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele vai muito mais além de crer. Ele é um ato de ação. É algo que tem que gerar em nós. Não é algo simplesmente eu vou crer no arrependimento. Eu tenho que vivenciar isso na minha vida. João Batista se levantou no meio do deserto, comendo coisas estranhas, vestindo coisas estranhas, separado para o Evangelho, separado daqueles homens da lei que aqueles homens viviam, daquele jugo, daquela contaminação que tinham os profetas na época, daquele povo corrompido dos sacerdotes. Ele viveu no deserto 30 anos. Ele ficou separado. Ele não estudou na escola dos saduceus. Ele não teve parte com aquele povo que distorciam a palavra de Deus. E ele veio com a proposta, irmãos, que hoje, irmãos, infelizmente, não se vê
nas pregações aí fora, não se vê nos evangelismos que fazemos. Muitas vezes a gente se aproxima da pessoa e contamos uma história para ele. Olha, eu estou na igreja, o Senhor tem me abençoado, coisa. Irmãos, ele era direto: arrependei-vos. Aleluia. Toda pessoa que se aproxima de Deus, irmãos, José, João, Francisco, toda a igreja, todos que se aproximam de Deus têm que ter esse sentimento primordial na sua vida: arrependimento. Arrependimento é se você está caminhando aqui, ó, você vira o percurso e volta. Você está indo, descambando, longe da presença de Deus, mas aí você volta. O arrependimento significa retorno. Para quem? Para o Senhor. Amém. O arrependimento simplesmente não é crer. Satanás crê que há um só Deus, mas não tem nele arrependimento. Ele pode até estremecer, mas não tem fruto de arrependimento na vida dele. Então, o crer só não vale nada. Como assim, irmãos? Como assim, irmão José? Não vale nada. Se nós crermos no Senhor e não tiver fruto digno de arrependimento, a nossa fé não serve para nada. Fazia muito tempo, irmãos, que não se ouvia essa mensagem, quando João Batista veio com essa proposta diferente. A lei estava corrompida, a religião estava corrompida, melhor dizendo. Aqueles homens, eles estavam colocando cargas nas costas das pessoas que eles não podiam suportar. E ele vem com a proposta diferente: 400 anos de silêncio, e de repente vem João Batista e fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Irmãos, nós precisamos entrar no reino dos céus. Amém. Nós precisamos viver dentro do reino dos céus. Amém. Nós só podemos viver dentro do reino dos céus com arrependimento sincero. Será que nós temos do que se arrepender? Será que todo dia nós não temos que nos arrepender diante da presença de Deus, sentindo a nossa pequenez, a nossa miséria, o nosso enfado do pecado, a nossa canseira espiritual que muitas vezes nos derruba, irmãos? É claro que sim. É claro, por certo, que nós precisamos desse conselho aqui que João Batista deu àquele povo. É certo que precisamos nos arrepender todos os dias na presença de Deus. Amém. Provérbios 1:24. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem entendesse. O Senhor estendeu a sua mão. Provérbios 1:24. E não houve ninguém que entendeu. Convoquei ao arrependimento. O Provérbios 9:6. Abandonai a insensatez e vivei. Abandonai a insensatez e vivei pelo caminho do arrependimento. Então o arrependimento é um caminho que nós temos que trilhar, irmãos, dia após dia na presença de Deus. Estavam como ovelhas sem pastor. Era a condição do povo. E a proposta de João Batista: olha, primeiro assunto, primeira oportunidade que ele teve de pregar para aquele povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quantos precisam do arrependimento? Todos. Sabe por quê? A palavra arrependei-vos, ela está no plural. A tradução que veio para o português, o vos ali, é vós. Então ela está no plural, ela tem que abranger a todos. Todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, todos precisamos nos arrepender. Hoje vivemos uma geração de olhos secos, irmãos. Aleluia, Deus. Muitas vezes nós chorávamos na presença de Deus. Chegava com o coração quebrantado, dobrava o joelho e ficava ali: Senhor, perdoa. Senhor, eu peço perdão a Ti pelos meus erros. Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Senhor, me perdoa pela minha iniquidade. Hoje, irmãos, nós temos os olhos secos. Deus mudou, irmãos. Não podemos, irmãos,
mas eu fui batizado em nome do Senhor Jesus. Eu recebi do Senhor a revelação do seu nome. Amém. Glória a Deus. Se pegarmos o Atos 2:38, a primeira palavra que tem ali, quando eles compungiram o coração, a primeira palavra que Pedro saiu da boca de Pedro foi: arrependei-vos. Depois veio o batismo. Então o primordial, o primeiro é: arrependei-vos, cada um de vós, aí seja batizado em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro ato, irmãos, o primeiro passo é o arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem religião que salva, não tem vitória na presença de Deus. Se não tiver arrependimento sincero de coração, não há mudança. O arrependimento nos constrange. O arrependimento faz com que a gente fale: Senhor, eu preciso ser perdoado por ti. Se nós terminarmos a nossa caminhada, irmãos, e não tiver feito nenhuma oração sincera, pedindo ao Senhor perdão, se arrependendo do mau caminho, nós vamos viver nessa terra vagando. Destruição, lago de fogo, enxofre, a segunda morte vem acarretando muitas coisas, irmãos, para aqueles que não se arrependem. Quando vamos falar do amor do Senhor, eu presto atenção, irmão. Quando as pessoas abordam a gente na rua, eles falam assim: olha, eu posso fazer uma oração para você? Pode. Aí de repente a pessoa começa assim: olha, eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, a minha vida agora é outra, eu não tinha onde morar, agora eu tenho. Irmãos, João Batista, a proposta dele era diferente. A proposta dele: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pronto. Como que eu vou me arrepender? Quando a minha consciência começar a pensar, a falar assim: eu pequei contra o Senhor, era eu que merecia a cruz, era eu que devia ser pregado, aquela lança do soldado ali do lado do Senhor era para mim aquilo ali. Aí, irmãos, é o Evangelho verdadeiro. Não o Evangelho que só prega prosperidade. Queremos atrair as pessoas para a casa de Deus. Se nós falarmos para a pessoa assim: olha, você precisa ser perdoado dos seus pecados. A pessoa fala: mas você nem me conhece, já está me acusando? Mas todos nós somos pecadores. E João Batista, sabe por que ele foi preso? Ele entrou no sistema, irmãos, e começou a falar da palavra de Deus. 1 ano e meio, encerraram ele na prisão, e foi até a morte. Por quê? Era uma proposta diferente. Ele começou a levantar o pecado do povo, e o povo falou: não, vão matar, vão prender. Por isso que a igreja recebia perseguição antes, irmãos, porque era o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho hoje que se prega é muito fácil. Vai lá na minha igreja, faz uma visita lá, toma um café com a gente, assiste um culto lá. Não, irmãos, vamos lá chorar na presença de Deus. Vamos lá pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Vamos lá buscar o Senhor, de repente Ele tenha compaixão de nós. E se Ele quiser, Ele nos perdoa. Hoje se fala muito: escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Não, irmãos. A proposta de João Batista era arrependimento, mudança de caráter, mudança de conversão. Na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, olha o que produz arrependimento na vida da pessoa. Lucas 15, a partir do versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Aí olha a mudança, irmão, da vida dessa pessoa. Levantar-me-ei. Isso aqui é fruto de arrependimento. Amém. Quando a pessoa fica prostrado, se lamentando, ele continua pecando. E eu saio da igreja porque o irmão falou isso, e eu saio da igreja porque eu não gosto do pastor, não tem como trabalhar com o pastor, falaram mal de mim, eu prego e o pessoal... Não, irmãos, essa pessoa aqui estava na pior situação possível. Ele lembrou da casa do Pai. É aqui que nós somos abençoados, irmãos. Amém. Se nós sairmos por aí, longe da presença de Deus, da casa do nosso Pai,
tudo que nós tivermos vai acabar, porque é o Pai que nos sustenta. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Oração de arrependimento. Como é que Deus, irmãos, sendo misericordioso, Ele vai ouvir uma oração dessa, quebrantada na sua presença? Ele vai falar assim: não, eu não quero mais nada contigo, você teve a tua oportunidade. Ele não fecha a porta da graça para ninguém, irmãos. Mas tem que brotar de nós a decisão. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero me arrepender na presença de Deus. Já não sou digno. Aí a pessoa começa a pensar o que ele era e o que ele se tornou. Aí ele fala: não sou digno de ser chamado filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o céu. Levantando, irmãos. Levantando do quê? Daquela situação pecaminosa. Daquela situação que estava. Muitas vezes a pessoa volta para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja, mas não volta para o Senhor. Temos que voltar para o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Zacarias. Zacarias falou, os profetas falaram sobre arrependimento. João Batista começou falando do arrependimento e vai até o Apocalipse falando do arrependimento. Por que eles falaram desse assunto? Porque é necessário. Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Repete 3 vezes, irmão. Aqui não é homem que está falando. Repete 3 vezes a palavra. O Senhor dos exércitos está falando. É Ele que nos chama. Tornar para mim. Por quê? Porque estava longe. Versículo 2. São 3 nós lemos. O 4. E não sejais como vossos pais, aos quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. A gente aprendeu aqui que o ouvir é praticar, e o escutar é simplesmente escutar e não colocar em prática. Aqui a palavra diz: eles nem ouviram e nem praticaram, nem ouviram e nem escutaram o que o Senhor estava falando. Vossos pais, onde estão eles? A pergunta do Senhor. Eles passou. Foi o tempo, irmãos. A abertura desse culto, a irmã Kézia falou: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se hoje eles passaram porque eles não ouviram, e os profetas viverão eles para sempre? Outra pergunta. Também passou os profetas que avisaram eles. Aí vem João Batista. Aí João Batista fez a mesma proposta. Mesma proposta. Arrependei-vos, porque é chegada. Lá era a promessa, irmãos, do reino. Agora está chegando. Ele foi o precursor do Senhor Jesus. Vem direitando aquilo que estava torto. Mas ele começou com a palavra de arrependimento. Glória a Deus. Aquele povo, irmãos, que tinha a Torá, que tinha a lei, que era religioso, os fariseus, os saduceus, eles não tinham arrependimento. O Senhor Jesus falou para eles assim: sabe por que as minhas palavras não entram em vós? Porque vocês não acreditam. As minhas palavras não permanecem em vocês. Tem que permanecer, irmãos, no ensinamento do Senhor. Aleluia. E o ensinamento do Senhor é: arrependei-vos. Glória a Deus. Arrependei-vos. Grande é o Senhor. Lucas 3, 10 ao 14. Obrigado, Jesus. A palavra é verdade.
E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para ser batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? O povo estava perdido, e a resposta estava naquele homem que estava no deserto. Eles foram procurar João Batista, querendo saber o que fazemos. E ele lhes disse: não pereçais, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o ministério de João terminava quando começava o ministério de Jesus. O pregador, irmãos, termina o seu ministério. Ele só pode pregar, ele só pode batizar na água, mas quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor. E ele só batiza aquele que sinceramente se arrependeu, aquele que teve uma mudança de atitude, uma mudança de caráter. Aí entra o ministério do Senhor na vida da pessoa. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. O Senhor mandou escrever cartas para as igrejas. E numa das igrejas ele diz assim, do 12 ao 17: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras. O Senhor sabe, irmãos. Ele conhece o nosso Deus. Não adianta nós enganarmos o Senhor. Ele conhece as nossas obras. Amém. Ele é conhecedor. Eu sei as tuas obras e de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aí ele traz no versículo 16: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Arrepende-te. Está misturado com a situação que não agrada a Deus? Calma. Há uma oportunidade. Amém. Ele falou que em breve ele ia vir. Então ele deu um tempo para a pessoa se consertar. Quando que é o tempo, irmão? Não sei. Não sei se tem amanhã. O amanhã não existe. O ontem já passou. Então só sobra hoje. Esse é o tempo do Senhor. Amém. Essa é a oportunidade, irmãos, de nos arrepender. Glória a Deus. É muito sério, irmãos. Eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde. Eu falei: meu Deus, eu preciso me arrepender, Senhor. A palavra primeiro vem para a gente, irmãos, que fala. Depois você pode falar para alguém. Mas ela falou muito no meu coração essa palavra. Falou assim: olha, eu preciso de arrependimento. Se não tivesse fruto em nossas vidas, irmãos, nós vamos ficar patinando. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que Ele possa achar de nós o sincero arrependimento. Glória a Deus. Vamos dar uma olhada na vida de Pedro. Mateus, no capítulo 26.
Os irmãos estão compreendendo? Capítulo 26, 31 a 46. Então Jesus disse: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor das ovelhas do rebanho, se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ele se posicionou e falou: não, Senhor, eu não vou te negar. Mas quando Jesus no Getsemane estava orando, Getsemane, né? No momento de dor, no momento de aflição, ele orava, recebendo nossos pecados ali naquela oração, transpirando sangue. Ele convidou os apóstolos para orar. Ele foi uma vez orar, e eles estavam dormindo. Ele voltou e estavam dormindo. Ele convidou: olha, ore para não cair em tentação, para não entrar em tentação. Aí voltou a orar. Quando ele voltou, estavam dormindo. Ele convidou de novo. Ele foi a 3ª vez. Quando voltou, eles estavam dormindo. E aqui Pedro automaticamente falou: não, Senhor, eu não vou te negar. Eu vou até a morte contigo. Pode todos te negar, mas eu não vou te negar. Aí, irmãos, prosseguindo a palavra de Deus, Lucas 22, 54 a 62. Então prenderam-o e levaram o mestre em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Aqui ele já não estava próximo do Senhor, aqui ele já estava longe. Pode ver, irmãos, que o escritor deixou bem claro. Ele frisa o nome de Pedro, porque o assunto ali era com ele. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Aqui aconteceu o seguinte, irmãos. Ele falou que ia até a morte com o Senhor. E de repente ele começa a negar o Senhor. O Senhor estava ali amarrado, já tinha sido esbofeteado pelos nossos pecados. Fica muito bem claro isso. Ninguém é tão bom, né, o suficiente que pode se salvar a si mesmo. Aquelas bofetadas eram para nós receber. E o Senhor ia ali, mas quando ele olhou, ele parou e fitou. Quem que Pedro viu? O Senhor. E quem que o Senhor olhou para quem? Para Pedro. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ali começou, irmãos, um arrependimento na vida desse homem. Se nós acompanharmos toda a escritura no livro de Atos, quando Pedro se levanta, dia de Pentecostes, a primeira palavra que ele usou: arrependei-vos, cada um de vós. Só pode, irmãos, falar de arrependimento quem se arrepende
na presença de Deus. Eu me envergonho da vida que eu tinha. Eu me envergonho da vida que eu tinha alguns anos atrás. Muitas vezes até mesmo estava na igreja. Eu chegava, não conseguia sentir a presença de Deus. A minha vida estava toda errada. Mas um dia eu tomei decisão diante do Senhor. Quando eu voltei para a igreja, eu fiquei um período fora da igreja. Por que eu gosto de falar isso? Porque foi aonde o Senhor usou de misericórdia comigo. Ele trouxe eu de volta para a sua presença. E eu falei: Senhor, eu me arrependo de tudo que fiz de errado. Pedro aqui, irmãos, quando ele saiu para fora para chorar amargamente, ele começou a pensar: poxa, que tipo de homem eu sou? Capítulo 21, 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Irmãos, muitas vezes a gente fica esperando o pastor apacentar os cordeiros, as ovelhas, mas aqueles que foram chamados, aqueles que têm o Espírito do Senhor na sua vida, você pode apacentar alguém, você pode apacentar, você pode dar um conselho para uma criança, você pode dar um conselho para um jovem, você pode chegar para uma pessoa que está no lamaçal de pecado e falar assim: olha, o Senhor te ama. Ele precisa do seu arrependimento. Volte para o Senhor. Amém. Tornou a dizer-lhe segunda vez. Estudiosos da Bíblia diz que cada vez dessa que o Senhor perguntou para Pedro, foi cada vez que ele negou o Senhor. Agora uma palavra de bênção. Agora uma palavra de perdão. Você me negou 3 vezes, mas agora eu quero ouvir de você. E ele falou as 3 vezes que ama o Senhor. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim. Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez. Por que será que ele entristeceu? Ele deve ter lembrado, irmãos: eu neguei o Senhor 3 vezes. Agora ele quer ouvir da minha boca que eu amo ele. Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Por que sabe tudo? Porque ele sabia antes, sabia o agora e sabe o amanhã. O Senhor sabe. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aí ele começa o ministério, ali no livro de Atos. Ele se coloca diante de uma nação que crucificaram o Senhor, uma nação que não voltava-se para o Senhor, e o primeiro passo foi: arrependei-vos, cada um de vós, para todos, seja batizado em o nome do Senhor Jesus, senão não há perdão, não há remissão de pecados. Podemos cantar, podemos orar, podemos louvar, mas se não for no nome, não tem remissão de pecados. Amém. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí a obra está completa. Glória a Deus. Atos 3, do 1 ao 6. Olha, aqui ele já está colhendo os frutos do arrependimento. Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a nona. Espera aí, quando Jesus convidou eles no Getsemane para orar, eles estavam dormindo. Aconteceu tudo aquilo na vida de Pedro. Agora o Senhor perdoou Pedro. Agora Pedro sobe para orar. Agora é hábito da vida do arrependido, da oração. Agora ele sobe ao templo. Agora não precisa mais do convite de alguém: acorda, vamos orar. Agora é hora da oração, vamos orar, vamos buscar o Senhor.
Será que nós temos tirado um tempo, irmãos, para estarmos na presença de Deus? Em casa, no trabalho, na igreja? Subiam juntos ao templo Pedro e João, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes que dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso aqui é fruto de uma pessoa que se arrependeu. Isso aqui é fruto de uma pessoa que ouviu o Senhor, que houve uma mudança de caráter nele, uma mudança dentro da vida de Pedro. É disso aqui que nós precisamos, irmão. É dessa conversão. Estou indo para o caminho, mas o Senhor fala: arrependei-vos. Aí você retorna em volta para o Senhor. O importante não é voltar só para a comunidade, para a igreja. Tem que voltar ao Senhor. Se nós voltarmos só para a igreja, não sai da presença de Deus, não. Você está no pecado, mas fica na presença de Deus. É melhor você estar aqui com os irmãos do que você estar fora totalmente. Não, irmãos. Eu ouvi um pastor falando ontem. Ele falou: o dia que você não ora, que não lê a palavra, pelo menos um versículo, você já está desviado. Foi ele que falou. Aí eu falei: Senhor, misericórdia de mim. O dia que você não pega o mesmo versículo e medita nele, se nós não meditarmos na palavra de Deus, nós estamos meditando no quê? Então ali Pedro já estava colhendo o fruto de um arrependimento. Aí ele podia passar para a igreja: arrependei-vos. Por quê? Porque é bom. Eu me arrependi uma vez, eu estou na presença de Deus. Pedro podia falar. Em nome de Jesus, o Nazareno. Por que eles... Não tem outro nome, irmão. É no nome dele. A remissão de pecados, a perdão, a misericórdia, a vida eterna é no nome do Senhor Jesus. Fora com isso que, eu estou na igreja lá, está tudo bem. Se não batiza no nome, se não prega o nome, se não tem o nome do noivo, não tem nada. Só tem salvação no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fora do nome do Senhor Jesus, aleluia. E Pedro carregou esse homem, ele quis fazer questão de falar: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta! Nome de glória, nome de Deus. Um último versículo para encerrarmos. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1. A primeira vez que foi citado a palavra do Senhor Jesus no livro de Marcos. Marcos 1, capítulo 15. 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. É o evangelho verdadeiro, irmãos. É aquele que leva as pessoas para o reino. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mesma proposta que João Batista falou. A mesma palavra. Lá João Batista falou assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Agora Jesus falou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. As mesmas palavras, mudou só a ordem ali.
mas é o mesmo assunto. E o último versículo, eu falei que era o último esse, tem mais um só. Esse Pedro, que se arrependeu, se converteu ao Senhor, olha o conselho que ele dá aqui. 2 Pedro 3,9, e vamos encerrar com esse versículo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Se não se arrepender, vai se perder. Ele disse: se vós não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Sem o arrependimento vai perecer. Vai perecer. É palavra do Senhor. Pastor Ageu.